assim, não, o pastor não pregou hoje não, só um pouquinho. Mas não é no meu muito falar, mas por aquilo que o Espírito Santo faz através da palavra dele. O Senhor soprou no meu coração uma palavra que está em Lucas 5, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, um texto muito conhecido pela igreja. A palavra do Senhor diz assim, ó: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, olha que maravilhoso, a multidão alvoroçada para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco em terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que lhe rompiam a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que se iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o que o espanto se apoderara dele, de todos aqueles que estavam, por causa da grande peça que havia sido feita. De igual modo, também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Oh Jesus, eu te adoro. Vem Jesus, estou aqui, Pai. Pode vir, meu Pai, a igreja é tua. Oh Jesus, tu és santo. Oh Jesus, numa manhã como essa, meu Pai, nossos corações talvez atribulados, talvez, meu Pai, aflito, e o Senhor, meu Pai amado, sempre prepara uma mesa. O Senhor sempre prepara uma mesa para a tua igreja. O Senhor sempre cuidou da tua casa. Meu Pai, não tem nada para falar, meu Pai, para essas vidas, mas a igreja é do Senhor. É o Senhor quem edifica a tua igreja. Cuida do menor ao maior. Cuida, meu Pai, da moça, do moço, da criança, da senhora. Cuida, meu Pai, do ancião. Cuida dessa igreja. Meu Pai, colocamos, meu Pai, a vida dos pastores, meu Pai, desta igreja. Colocamos, meu Pai amado, cobre essa casa com a tua presença. Oh, a tua presença que faz toda a diferença. Nós oramos pelo apóstolo, meu Pai. Oramos por todas as redes, meu Pai, de amor e fé. Meu Pai amado, que esse tempo, meu Pai, seja um tempo da tua presença conosco. Seja um tempo, meu Pai amado, onde que a sua igreja se levantará, meu Pai, em um propósito, meu Pai, de buscar o Senhor. Porque a tua presença faz toda a diferença. A tua presença faz toda a diferença. Eu te louvo e eu te glorifico em nome do Senhor Jesus. Esse texto é lindo. Na verdade, a Bíblia é toda linda, né? A Bíblia, ela é maravilhosa. Ela é um livro de revelação. Ela traz vida. Ela traz esperança. Ela traz a salvação ao perdido. Ela te traz aqui nesta manhã. E Deus, através dela, Ele revela ao teu coração aquilo que você precisa ouvir. Esse texto, ele é maravilhoso. E talvez você não conheça. Talvez você está dando os seus primeiros passinhos com o Senhor. Talvez você está aí pela internet. Pastor, eu nunca vi esse texto. O que acontece é o seguinte: Jesus, o plano perfeito de Deus, a manifestação da glória, está em terra. E Jesus, gente, Ele está impactando aquele tempo. Ele está impactando aquela geração. Porque as palavras dele não eram como as palavras daqueles outros mestres daquela época. Jesus falava e o coração tremia. Jesus falava e cortava a alma. Jesus falava e saltava como revelação para aquelas pessoas. Elas nunca tinham visto aquelas palavras soarem de forma tão diferente, porque Jesus era a própria soberania dos céus aqui na terra. Jesus, quando Ele falava, os cegos enxergavam. Jesus, a presença dEle, Ele curava.
Jesus, com a sua presença, ele mandava um morto de 4 dias sair para fora. Jesus estava impactando aquela geração. E sabe o que acontece? O que acontecia naquela época? Aquelas pessoas começaram a rodear a Jesus e querendo buscar de Jesus o que ele tinha e o que ele tem para você até os dias de hoje. Talvez você veio aqui nesta manhã e eu quero te dizer uma coisa: você veio ao lugar certo. Jesus tem a vida que você precisa nele. Ele é o pão da vida, ele alimenta a sua alma abatida, cansada e triste. Jesus é o seu pão da vida. E eu não sei se a multidão apertou e Jesus estrategicamente talvez quis mudar de lugar. Ele precisava continuar falando da palavra. Ele continuar ensinando a palavra. Jesus veio para cumprir o seu ministério. Mas com a multidão o apertando, eu não sei se ele saiu, foi procurar um lugar mais estratégico. Mas Jesus não se move à toa. Jesus sempre se move de forma estratégica. O que acontece na sua vida uma vez que você entrega a sua vida na mão de Jesus é que nada acontece por acaso. Alguma coisa estratégica da parte do céu está vindo sobre você. Alguma coisa estratégica da parte de Jesus está vindo sobre a sua história. Jesus muda de lugar e sabe para onde ele vai? De frente ali, o lago de Genezaré. O que Jesus olha e observa? 2 barcos, muito comum naquela época. Um local de pescadores, as pessoas trabalhavam com isso, pescavam a noite inteira, mas era muito comum. As pessoas talvez estão ali lavando as redes. Jesus vê 2 barcos, e os pescadores ali, Simão Pedro, lavando aquelas redes. O que acontece é que Jesus, adiantando aqui, que eu vou entrar com vocês aqui nesse texto, o que Jesus faz? Ele olha que o barco está vazio, ele entra num dos barcos. Aqueles pescadores trabalharam a noite toda, cansados. Jesus fala assim: olha, vem aqui para cima, dá uma soltada no barco para mim. E a multidão atrás de Jesus, todo mundo em volta daquela praia ali. Eles entraram de volta naquele barco, afastaram. Jesus entrou naquele barco, assentou e começou a falar da palavra. Jesus começou, ou melhor, ele continuou a falar da palavra para aquela multidão de gente que estava ali. Passado aquele tempo, ele vira para Simão Pedro e fala assim: olha, vamos para o mar alto. Simão Pedro disse: mas Senhor, nós pescamos a noite toda, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. E ele diz o seguinte: mas sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede. Sabe o que acontece? Quando lança a rede, vem cheio de peixe, quase a pique, as redes quase se arrebentando. Eles fazem sinal para o outro barco: vem correndo que a gente não consegue pegar isso aqui não. Juntaram os 2 barcos, encheram. Eles ficaram tão constrangidos com aquilo. Eles não se sentiram dignos de estar diante de Jesus. Eles se ajoelharam e clamaram: Senhor, afasta de nós, Pai, nós não podemos estar diante do Senhor. E Jesus: não temas, a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. O barco volta e acontece algo interessante. Eles deixam tudo e vão seguir a Jesus. Engraçado, para quem estava buscando peixe, deixou tudo e foi seguir Jesus. Mas o que eu aprendo com esse texto? Esse texto ele é recheado de lições. Porque esse texto ele começa com um projeto. Qual era o projeto, pastor? Projeto daqueles pescadores: sustentar a sua casa, sustentar uma família, sustentar, trabalhar ali, mas e trazer de volta, chegar em casa com algum resultado. Aqueles pescadores trabalharam a noite toda braçalmente. E esse texto e essa lição, ela parece muito com a gente, meu irmão, porque cada um de vocês aqui está buscando alguma coisa de Deus. Alguns de vocês estão buscando uma melhora com vocês mesmos no seu ministério. Senhor, eu não quero ser mais assim. Alguns de vocês estão buscando uma libertação em uma área específica. Alguns de vocês estão buscando alguma melhora financeira. Senhor, é só o Senhor para fazer um milagre. Alguns de vocês estão buscando por um milagre lá dentro da sua casa, porque está tudo desorganizado. Enfim, todos nós, quando nós viemos aqui para dentro dessa igreja, seja lá na sua casa, quando você dobra o seu joelho, seja quando você louva ao Senhor, sabe o que você está fazendo? Você está inserido numa batalha. Todos vocês estão inseridos numa batalha. Assim como esses homens estavam inseridos numa batalha. E o que a gente quer numa batalha, pastor? A gente quer um resultado.
A gente busca um resultado. Olha, chegou a minha vitória. Aquilo que eu pedi tanto, o Senhor chegou, bateu na porta, abriu a porta. Mas eu aprendo demais com esses pescadores, sabe por quê? Porque não chegou a vitória. Imagine você ficar a noite inteira jogando rede, só volta a rede. Joga a rede, volta graveto. Joga e joga e joga e joga. E talvez você venha na casa do Senhor, você participa de todo o trabalho, mas a coisa ainda não aconteceu na sua vida, e o seu coração talvez está abatido. Provérbios 13:12 vai dizer que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E o que eu faço então, pastor? A primeira lição que eu aprendo: continue. Porque quando você continua, você está dizendo assim: o que aconteceu comigo não define a minha história com Deus. Você está entendendo? Você está entendendo que isso é maturidade espiritual? Você está entendendo quando você leva a sua rede e fala assim: eu vou lavar a rede? Gente, quem está desistindo, sabe o que faz? Desce do barco e joga a rede fora, e não conversa com ninguém, sai andando. Você sabe por que eles estão lavando a rede? Porque eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você está desistindo de algo fácil demais. Deus quer te trazer para a maturidade espiritual. E quem é maduro não desiste fácil. Mas pastor, quantas vezes eu bati naquela porta? Quantas vezes eu pelejei já com essa família? Quantas vezes eu já bati aqui dentro dessa casa? Quantas vezes eu já tentei e não deu certo? Maturidade espiritual. Você não anda por emoção, você anda por fé e você anda pela palavra. Você anda por fé e você anda pela palavra. Jesus bate o olho num cenário muito interessante. Eles estão cansados, afadigados, lavando a rede. Quer dizer, eu estou pronto para outra. E hoje Deus está te dizendo a você assim: ó, levanta-te, esteja pronto, esteja pronto. Jesus chega ali, meu irmão, bate o olho naquela cena. E eu acho muito interessante porque Jesus está os pescadores embaixo lavando a rede, o barco vazio. Jesus, não sei se ele deu uma olhada por cima, mas está vazio, não tem nada, ninguém está trabalhando com peixe, só estou vendo rede. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus vai e sobe em cima do barco. Aí eu misturando o vaso com o barco. Jesus sobe em cima daquele barco vazio, sabe por quê? Porque em cima da sua frustração, Deus sempre tem algo novo a revelar. Por mais que você ache que acabou para você, Deus diz assim: agora você vai precisar de mim, porque se tivesse cheio esse barco, a minha presença não seria necessária aqui. Tem deserto na minha vida, meu irmão, e na sua vida, que traz Jesus para perto. Tem deserto que a gente acha que é para matar. Tem deserto que acha que é o fim. Você diz assim: agora chegou o meu fim. Jesus fala assim: não, agora é o começo. Agora que eu cheguei, agora que tem espaço para mim. Aí Jesus, sabe, Ele gosta do nada. Sabe aquele negócio, mas não tem nada. Deus faz todas as coisas do nada. Você já ouviu essa história? Do nada Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra. Em João 1:3 vai dizer que nada existia, mas sem a presença dele, nada o que existiria. E hora que a gente embora tudo aqui, meu irmão. Mas depois está em João 1:3, coloca lá o texto. Mas você está entendendo que o Espírito está dizendo para você, meu irmão: Deus gosta do seu nada, do seu vazio, do seu deserto. Sabe por quê? Que Ele pega isso e transforma em algo grande. Olha lá, ó. Por meio da palavra de Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Olha que interessante. Jesus sobe em cima daquele barco. Aí Jesus sobe em cima daquele barco e os dois estão um olhando para o outro lá embaixo, continuando lavando as redes. Jesus disse: ô pessoal, tem como vocês dar uma chegada aqui em cima aqui? Estou trazendo para os dias de hoje, tá, gente? Para a gente entender. Tem como vocês dar uma chegadinha aqui? Ah, mas o que foi, Jesus? A gente está cansado. Não, mas porque eu preciso que vocês soltem aqui o barco um pouquinho para fora da terra, porque eu vou continuar o meu ministério, eu vou continuar falando da palavra para essas pessoas que estão à beira da praia. Meu irmão, se coloca no lugar agora daqueles dois pescadores. Eu não sei que hora que eles vão pescar não, mas vamos colocar aí umas meia-noite. Não sei. Imagina você até 6, 7 horas da manhã ali, jogando rede, pega rede, joga rede, pega rede, pega rede. O seu estado emocional está lá embaixo, está zerado. Tem gente aqui que o seu estado emocional está lá embaixo.
Mas hoje vai acontecer um milagre na sua vida. O estado emocional está lá embaixo. E Jesus fala assim: olha, vem aqui para cima aqui, ó. Que eu preciso que vocês voltem para o lugar que vocês estavam, para que eu continue aquilo que eu preciso fazer. E hoje eu te pergunto: você tem coragem de ainda dobrar o joelho mais uma vez por essa causa? Você ainda está sonhando? Você ainda está confiando na palavra que você recebeu? Você ainda está concordando com a palavra? Então volta para o seu posto. Não é lugar de parar, não é hora de parar. Levanta-te, levanta-te. Eles se levantaram. Digamos assim, eles foram contra a realidade deles e foram lá soltar o barquinho para Jesus falar. Mano, que negócio interessante. Um barco que é usado para pescar agora está tendo uma outra utilidade, porque quando Deus entra na sua vida, Ele vira tudo de cabeça para baixo, mas tudo funciona. Ele muda as coisas de lugar, Ele troca as suas amizades, Ele troca os seus hábitos, Ele troca os seus horários. Deus faz um reboliço, mas Ele te coloca no centro da vontade dEle. Os dois estão sentadinhos, Jesus também está sentado. E ao invés, eu não sei se acendeu uma esperança no coração deles assim: acho que Jesus vai fazer alguma coisa para a gente agora. Sabe o que Jesus faz? Deixa os dois sentados, se assenta também e vai pregar. Imagina a cena: o barco está de volta dentro da água, Jesus pregando, os dois sentados e Jesus também, e o povo lá vendo. Oh, pastor, mas será que Jesus abandonou aqueles dois ali e foi fazer outra coisa? Não, sabe por quê? Porque na sua vida, meu irmão, tudo o que for acontecer, primeiramente, a palavra vem. A palavra sempre vai vir em primeiro lugar na sua vida. A palavra sempre vai ser em primeiro lugar antes que aconteça um grande reboliço na sua história. Porque primeiramente Jesus entregou a palavra. Numa manhã como essa, sabe o que você está recebendo? Simplesmente uma palavra. É só mais um pastor, é só mais um moço falando. Meu irmão, essa palavra, ela vai te levantar e fazer uma grande obra na sua história. Essa palavra vai produzir cura na sua vida. Essa palavra vai salvar a sua geração. Essa palavra te levanta nessa manhã. Sabe por quê? Porque tudo na vida do cristão começa com a palavra. Palavra, palavra. Se você está fazendo alguma coisa fora da palavra, cuidado, porque tudo na sua vida vai começar a partir da palavra. Receba nesta manhã a palavra. Receba nesta manhã a palavra. Receba a palavra. Receba a palavra. Jesus está falando da palavra. O coração deles pensando em peixe, Jesus pensando na palavra. Sabe por quê? Porque do seu vazio Deus faz o propósito dele. No seu vazio, mesmo aí no seu deserto, a palavra do Jesus vai fluir através de você. Eu não sei o que passou na cabeça daqueles pescadores, não. Eu não sei se vocês pensaram o que eu disse aqui. Será que Jesus abandonou a gente aqui? Está falando para frente aqui e a gente está aqui sentado. Já era para a gente estar em casa. Minha esposa está me esperando lá para me falar para ela que eu não peguei nada. Já está na hora de eu ir embora com as minhas frustrações, igual todo dia, né? Mas quando a gente encontra com Jesus, não é igual todo dia, não, viu? Quando sua história atravessa com a história de Jesus, não é igual todo dia, não, viu? Jesus, Ele é maravilhoso, viu? Jesus, Ele reconstrói. Jesus está pregando. Eles também estão ouvindo a palavra. Se talvez no coração deles passasse alguma coisa assim: Jesus, acho que se esqueceu da gente dentro desse barco. Está só ligando para o povo. Meu irmão, e aqui eu acho maravilhoso demais. Porque quando você começa a se relacionar com Jesus, Ele começa a te mostrar que a presença dEle é mais valiosa do que qualquer bem. Eu não sei se eles perceberam, mas Jesus estava dando a palavra para o povo. Mas a presença de Jesus já estava com eles dentro do barco. Vou repetir. Jesus estava gritando para as pessoas à beira da praia, mas a presença física dele estava dentro do barco, dentro do vazio. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que está lá em casa. Deu uma briga feia hoje lá em casa, lá, que eu nem sei, não estou nem a fim de voltar. Pastor, o senhor não sabe como é que estão meus meninos? Você está falando isso aí? Pastor, você não sabe se amanhã eu vou trabalhar, se estou desempregado. Pastor, você não sabe o diagnóstico que eu recebi. Pastor, você não sabe de nada quando acontece lá em casa. Você não sabe nada da minha vida, pastor. Você não sabe de sonho que eu tive que abrir mão, enterrar por causa de situações que mudou na minha história.
Meu irmão, eu não sei mesmo a sua história, mas o que você estiver passando, se Jesus estiver dentro desse barco, o seu vazio vai se tornar algo grandioso. O que muda na minha história é o que você carrega enquanto você está passando por essa situação. Quem que você está carregando? Qual a informação que você está carregando? Ah, pastor, eu sei que as noites são frias, mas Jesus está aqui. Ah, meu irmão, os olhos dele são como chama de fogo. Ele te contempla nesta manhã, ele te contempla nesta manhã. Os olhos dele são como chamas de fogo. Talvez se você acha que ele esqueceu de você, mas ele não te esqueceu, ele está dentro do teu barco. Eu estou aqui, filho. Talvez você ache que eu estou até dormindo, mas eu estou aqui dentro do barco. A minha presença é tudo que você precisa. Eu preciso que você entenda isso. A minha presença é tudo que você precisa. Você não precisa de peixe. Você está achando que um casamento é que vai te fazer feliz? Não, é a minha presença. Você acha que é uma empresa nova? Você acha que é um bem? Você acha que é uma cura? Meu filho, isso é passageiro. Você precisa da minha presença. Quem você carrega determina o que vai acontecer na sua vida. É quem você está carregando. Jesus estreitou o relacionamento com aqueles dois. Jesus estreitou o relacionamento. Se vocês estão passando pelas águas, elas não vão cobrir vocês. Se vocês passarem pelo fogo, também não vai te cobrir. Ah, Jacó, eu te amei. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu não sei o que Jesus falava ali não, gente. Mas tudo que saía da boca desse Jesus, acho que explodia o coração. A gente vê alguns pregadores falando assim, pessoas tão cheias de Deus, o coração da gente já enche. Imagine Jesus pregando na sua frente. Imagina a plenitude dele fluindo, ele falando aquelas palavras. As palavras dele fluíam, unção e cura, assim naturalmente assim, ó. Não sei, acho que a percepção que eu tenho de Jesus, meu irmão, que a cada movimento dele é uma virtude nova saindo e renovando aquelas pessoas, enchendo de força, enchendo de alegria. Pessoas sendo curadas assim, de depressões só pelo fato de ter ele por perto. Até esquecia. Eu não sei o que aconteceu com aqueles dois não, mas aquela palavra eles ouviram. Eu acredito que essa palavra encheu tanto o coração deles que nem precisava mais de peixe. Jesus quer te levar para um nível, meu irmão, que você fala assim, Senhor, se é tudo ou se é nada, o que importa é a sua presença. Isso aqui é passageiro, isso aqui é uma casca. Isso aqui tudo vai acabar, gente. Mas o que está aí dentro é eterno. Essa palavra dentro do seu coração é eterno. O Jesus que você conheceu, sabe aquele Jesus que você veio aqui, o pastor te convidou, você confessou, aparentemente é só a igreja, mas uma festa aconteceu lá no céu. Imagine uma festa, Jesus se colocando de pé e falando, é meu filho, como eu amo, como eu queria ele de volta. A presença de Jesus está ali naquele barco. Aqueles dois ouvindo essa palavra, eu acredito que essa palavra constrangeu e encheu tanto. E quando Jesus, ele termina de fazer o que ele propôs ali de pregar, aí, acho que ele dá uma olhada para trás, você está aqui. Vamos lá resolver a situação de vocês? Vamos para o mar alto? Gente, eu nem sei se esse aqui estava afim mais. Porque depois que você tem um encontro com a glória, porque depois que a presença do Senhor enche a sua vida, porque depois que você está cheio dele, você quer somente ele, meu irmão, tudo perde o valor. Aí é a hora que as coisas começam a acontecer. Aí é a hora que a prosperidade vem, tantas coisas vêm e aquilo não enche mais o seu coração, porque você só quer carregar, você é um portador da glória. Aí Pedrão sempre tomava a palavra e falava assim, Senhor, a gente lançou a rede a noite toda, mas eu vou trazer para uma versão atualizada de hoje. Mas eu acredito que ele, na expressão dele, como se ele falasse assim, mas diante da palavra que o Senhor entregou aqui, o que ela fez no meu coração, eu tenho certeza que o que o Senhor falar vai fazer um estrondo no mundo espiritual e no mundo físico, sobre a tua palavra, sobre essa palavra que o Senhor está pregando aqui, ó. Se for essa daqui, ó, eu vou lançar a rede.
Aí Jesus leva ele para o mar alto. Engraçado que um barco de grande estrutura estava na beiradinha. Aquele barco era um barco para entrar lá dentro do mar, e Jesus está usando ele de pertinho. Sabe, meu irmão, às vezes a gente espera que alguma coisa muito relevante aconteça. Meu nome vai ser citado não sei onde, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, com Jesus, um negócio desse tamanho aqui, que ó, fica gigante. Talvez você pense assim: ah, pastor, quem me dera, eu conheci um empresário. Quem me dera esse empresário um dia me desse a oportunidade de eu sentar perto dele, ele me abriu uma porta de uma oportunidade, pastor. Quem me dera eu estivesse perto de fulano de tal. Quem me dera eu tivesse essa oportunidade ou aquela. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: onde a presença de Jesus está, você pode abrir uma vendinha pequenininha, que Jesus movimenta a cidade toda para lá. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida a partir de coisas pequenas, para que você entenda que o agir é dele e não é seu. A partir foi dele e não de você. Deus não precisa de homem para te exaltar. Deus precisa da vontade dele na sua vida, e você no centro da vontade dele. Meu irmão, ele move céus e terra. Se for preciso, ele te cura. Se for preciso, ele te levanta. Se for preciso, ele te coloca onde ele quiser, sentado com os príncipes, porque ele é Deus. Antes eu era imaturo, ficava pensando nessas coisas. Ah, Senhor, uma oportunidade de viajar, de fazer isso, Meu irmão, não precisa nada disso. Você só precisa estar no lugar que Jesus está. Eu não estou dizendo que você está usando a presença do Senhor para se promover, não. Eu estou dizendo que quando Jesus está com você, meu irmão, com certeza a plenitude de todo o suprimento vem com Ele. Jesus vai para o mar alto e fala com ele assim: ó, lança a rede. E lançaram as redes. Gente, veio tanto peixe depois da palavra de Jesus, mas veio tanto peixe que eles tiveram de fazer sinal para o outro barquinho. Sabe quando Jesus chega na beiradinha da praia? Tinha 2 barcos. Um, ele subiu, e o outro ficou lá na beiradinha. Lá de dentro eles começam: ó, vem cá, tá arrebentando tudo aqui, tem peixe demais. Encheu os 2 barcos de peixe. Aí você me pergunta assim: uai, pastor, mas engraçado, tinha 2 barcos lá e Jesus entra só num. Tinha 2 barquinhos lá e Jesus escolheu somente um. Sim, sabe por quê? Porque Deus sabe o seu endereço. Deus sabe até onde que você aguenta. Deus sabe qual é a sua estrutura. Meu irmão, tem dia que Deus, é como se Deus falasse assim: hoje é um encontro marcado com você. Às vezes a gente pega assim, traz uma palavra, uma pessoa diz assim: pastor, parece que a palavra foi toda para mim. Não é que a palavra foi toda para você, é que Deus marcou o seu endereço para falar contigo. Deus marcou data e hora, sabe por quê? Porque você é importante para Ele, meu irmão. Você é importante para Jesus. Não deixe o diabo te enganar. Você é uma pessoa especial. A depressão vem, meu irmão, esse mal desgraçado do inferno, e a primeira coisa que o Satanás usa com a depressão é falar mentira para você. Acabou, não dá mais tempo, isso não vai acontecer. Meu irmão, se isso estiver acontecendo com você, eu vou falar com você o que chama isso: ataque. Porque ninguém chuta cachorro morto. Se Satanás está tentando te destruir, está falando na sua cabeça, sabe por quê? É porque Deus tem algo contigo. Deus tem algo grande contigo. Jesus, ele entra naquele barco, um barco que sofreu a noite toda, que batalhou a noite toda, aqueles pescadores frustrados. E Jesus apresenta com a presença dele e faz algo grandioso. O que acontece no texto? Que depois de Pedro ver aqueles peixes, sabe quando a gente fica olhando para baixo assim pensando? Você está conversando com a pessoa está assim, voando. Eu imagino Pedro desse jeito. Eu imagino Pedro pegando aqueles peixes, mas ele não está nem pensando no peixe. Acho que está fazendo no automático. Pensando naquilo que Jesus é. Pensando naquilo que Jesus fez. Meu irmão, sabe qual que é o meu desejo? Essa tarde, você chegar lá na sua casa, depois do seu descanso, você lembrar dessa palavra, você ir lá para aquele quartinho seu lá, sabe? E voltar a orar. Separar um tempo com o Senhor. Sabe qual que é o meu desejo com essa palavra?
você voltar para o barco, para a posição que você saiu. Você tem uma posição. O que estava faltando era só um toque de Jesus especial nessa posição. Mas você precisa voltar para essa posição. Mesmo com esse barco vazio, colocar Jesus lá dentro. De novo. Pastor, mas eu nunca tirei Jesus de lá, não. A gente não tira com a boca, mas a gente tira com a atitude. Quando a gente abandona Ele. Quando a gente para de orar. Quando Ele para de ser prioridade, tem alguma coisa que chama mais atenção dos nossos olhos do que a presença dEle. Quando você não tem mais aquele desejo de estar com Ele. Irmãos, os dias são maus. Sabe por que você está recebendo essa palavra? Porque Jesus te ama. E Ele está dizendo, você é noiva minha. Eu preciso te preparar, eu estou voltando. Jesus está voltando. Quando a gente ouvia falar que Jesus estava voltando, a gente pensava em algo tão longe, né? E tem tanta coisa acontecendo de forma tão rápida, meu irmão, que eu não sei se você tem alguma ideia. Para mim não precisa de mais nada acontecer para a volta de Jesus. Pode ser agora. E Jesus está te trazendo de volta para perto. Jesus, Ele está dizendo assim, olha, não precisa correr atrás de nada. A minha bondade e a minha misericórdia, ela estará contigo todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor estará todos os dias da sua vida contigo. E todas as vezes, meu irmão, elas vão te alcançar. Eu não sei como está o seu coração, como você chegou aqui nessa manhã. Mas eu tenho certeza que a única coisa que você precisa é de Jesus. Tenho certeza. Tenho certeza. Mas pastor, eu preciso... Não, você não precisa de mais nada. Você precisa de Jesus. Você precisa ter comunhão com o Senhor novamente. Tem muita gente aqui com uma chamada tão forte. Pessoas aqui com dons espirituais. Pessoas aqui que Deus escolheu a dedo assim, ó. Você deixou seu ministério e foi correr atrás de outras coisas. Precisa não. Deus vai colocar tudo na sua mão. Mas deixa Jesus subir de volta nesse barco. Para você que talvez está aí na internet, você está em casa aí, recebendo essa palavra, deixa Jesus voltar para esse barco. Sabe o que aconteceu aqui no finalzinho? Simão ficou tão constrangido, que eles encheram aqueles barcos dois, foi para a beirada da praia. Gente, olha que coisa estranha, não faz sentido. Eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Como é que você entende isso? Meu Deus, eles não estavam precisando de peixe? Eles não estavam precisando de pescar? Eles não estavam precisando de todo aquele trabalho que desse um resultado? Gente, eles deixaram tudo e foram seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque quando a presença vem, meu irmão, quando Jesus entrar dentro desse barco seu, com enfermidade, sem enfermidade, com comida, sem comida, com trabalho, sem trabalho, eu não sei qual é a sua causa, Jesus vai te encher. Queria que vocês colocassem de pé. E eu queria fazer um apelo aqui para você. Meu irmão, até eu, vou ser sincero para você. Todos nós passamos por lutas. Se você me perguntar assim, pastor, você tem uma causa hoje para apresentar? Tem um monte. Não dá para contar nem nos dedos da mão e dos pés juntos. Tem. O senhor tem uma causa especial? Tem. Não, mas uma causa é emergência? Tem também. E se Deus resolver isso tudo hoje, pastor, amanhã eu vou ter outras necessidades. Ser humano. Sabe o que a gente precisa de Jesus? A gente falar, Senhor, quero ser teu amigo. Eu não estou dizendo que você desprezou o Senhor, nada disso. Talvez você saiu só um pouquinho do seu posto. Talvez você teve só um pouquinho de distração. E essa palavra hoje ela vem de encontro ao seu coração. E você sente a necessidade de vir aqui no altar, não é para ninguém te ver ou para o pastor te ver, não. É só para você selar diante de Jesus a sua amizade com Ele, a sua comunhão com Ele. Se você quer estreitar com Jesus, você quer vir aqui para frente? Pode vir. Você sente que você não precisa de nada além dele dentro do seu barco. Jesus dentro do seu barco. Esse barco,
Ele envolve as suas emoções, Ele envolve emprego, Ele envolve família, Ele envolve tudo, meu irmão. Porque quando você entrega a sua vida na mão de Jesus, ela não é mais sua, ela é de Jesus. Você entende isso? Se você dá um presente para mim, você não tem mais responsabilidade, porque o presente é meu. Eu é que vou cuidar dele daqui para frente, eu vou levar embora e vou cuidar. Se você me der uma plantinha toda bonitinha que você plantou lá na sua casa, com aquele broto bonitinho, e dizer para mim: pastor, toma, é sua. Quando eu virar aquela esquina ali, quem vai cuidar dela sou eu. Assim é o Senhor com você hoje. Ele está dizendo para você assim: você é meu jardim fechado. Como um jardineiro, toda manhã ele visita aquele jardim, ele olha se tem luz suficiente solar, ele olha se o sol não está passando o limite, ele olha se ela precisa de um pouquinho de água, ele olha se está sobrando a água, ele olha se ela precisa mudar de lugar. É um jardim fechado e cuidado. Jesus quer cuidar de você. Jesus está cuidando de você nesta manhã. Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, ó Deus, porque meu Pai, somos, meu Pai, humanos, cheio de erros, cheio de falhas. Senhor, mas nós viemos aqui no teu altar esta manhã te entregar o nosso coração. Meu Pai, a fraqueza às vezes, meu Pai, vem na mente, atribula a alma, a frustração. Meu Pai, vem, meu Pai, contra-atacar, meu Pai, nossos pensamentos. Nós, meu Pai, tentamos agir por nós mesmos, nos afastamos, nos fechamos. Seres humanos. Meu Pai, mas foi o Senhor que criou o ser humano. É o Senhor quem criou, meu Pai, a história do ser humano. É o Senhor quem criou o corpo, a genética, o psicológico, o emocional. É o Senhor que criou toda a nossa estrutura. E foi o Senhor que também plantou a terra para que pudesse suprir-nos, Senhor. O Senhor sempre cuidou de nós. Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. O Senhor sempre cuidou de nós. O Senhor sempre nos deu aquilo que nós necessitávamos. Eu quero, meu Pai, colocar cada um desses irmãos aqui, meu Pai, no altar. Jesus, são os seus filhinhos. O Senhor mesmo diz: são os meus filhinhos. Meu Pai, cada filhinho aqui, meu Pai, que está aqui, meu Pai, com o coração, meu Pai, te entregando, Senhor amado, em louvor, em clamor. Senhor, supre a causa, supre a causa. Meu Pai, dá, meu Pai, uma alegria tão forte nessa manhã, meu Pai, que eles não vão querer mais nada no ser tua presença. Meu Pai, enche esses corações com um renovar, meu Pai, tão grande.